Gratidão e gosto pelo convite, e a gratidão, o agradecimento vai nas pessoas do José Feliciano Costa e do José Manuel Costa, dirigentes da FENPROF, no segundo caso, amigo de muitas jornadas, de muitos voos em conjunto, e portanto, um particular gosto mais do que o gosto na minha intervenção, é o gosto na iniciativa, porque eu acho que a iniciativa pode, o tipo de iniciativa e o facto dela surgir como proposta da FENPROF, acho que pode ser uma coisa que ilumina um bocadinho algum do futuro que eventualmente precisaremos. Não é que isso seja estranho na FENPROF, mas se calhar é hoje em dia particularmente necessário. Imenso gosto também por partilhar esta sessão com a arquiteta Helena Roseta. Enfim, não, não é apenas uma pessoa com um passado glorioso ou com um passado promissor, é de facto uma marca d'água destes nossos anos de vivência democrática. E, portanto, é um absoluto privilégio partilhar e ouvi-la. E também um abraço imenso ao Dr. Pedro Baranita, um querido amigo de muitos anos, e portanto é sempre bom nós reencontrarmos. Se calhar reencontramos vezes menos do que aquilo que gostaríamos, mas é o que é. E portanto, registada esta, ou feita esta declaração, não é bem de interesses, mas é de gostos. E eu tenho aqui no fundo, quando pediram então que título é que pode ser, é que se pode arranjar para a intervenção que vai fazer, eu estava um bocado aflito, e portanto, na pressa disse que Constituição para os próximos 50 anos. Ponto de interrogação. Não fazemos a coisa por menos. Que Constituição para os próximos 50 anos? Hum, e a verdade é esta, refletindo um pouco, e é isso que eu aqui trago, ehm, refletindo um pouco sobre isto e tentando desenvolver este repto, ou este desafio, eu acho que a questão verdadeira, ou melhor, a questão que verdadeiramente releva para encararmos a pergunta que Constituição para os próximos 50 anos é que sociedade para os próximos 50 anos. Ehm, Porquê? Porque, no fundo, nós dizemos que, e dizemos bem, não é? Mas torna-se quase um jargão, dizemos que a Constituição é lei fundamental. O que é verdade. Mas a verdade é que ela é mais do que uma lei, mais do que uma lei no sentido em que nós hoje em dia nos habituamos a chamar e a convocar as leis, a lei disto, a lei daquilo. A Constituição é a lei fundamental, mas verdadeiramente ela é mais do que uma lei, no sentido em que ela não é apenas um instrumento jurídico. A Constituição não é apenas um instrumento jurídico. A Constituição é também, e se calhar até sobretudo, a expressão de um projeto político, de um projeto social, de um projeto cultural. Ela exprime esse projeto do ponto de vista social, do ponto de vista da sociedade. E, portanto, a questão, o professor Gomes Cantilho diz, quer dizer, é uma expressão que verdadeiramente ela é estruturante da sociedade, na medida em que ela encara aquilo que são os eixos fundamentais da nossa vida em sociedade. Isto é, não é apenas um instrumento jurídico, não é apenas um instrumento político, é também um instrumento jurídico, é também um instrumento político e é também é também expressão de um projeto social. E eu acho que nós temos aqui dois riscos, não sei se para os próximos 50 anos, para os próximos menos anos, que é relativamente à Constituição, que é, por um lado, o risco de ela se tornar, de ela se desfigurar. Isto é, o Dr. Pedro Baranita já colocou um drone sobre as revisões para nós percebermos o que é que foi mudando, não é? O que é que foi mudando. E a questão é definir a linha vermelha entre o que é mudar e o que é desfigurar. E, portanto, um dos riscos é nós desfigurarmos a Constituição. E depois há um outro risco que não é.
desprezível também do ponto de vista da sociedade, que é a Constituição ser meramente decorativa. Isto é, ela ser incapaz de se aplicar, e ela aplica-se, como dizia a arquiteta Helena Roseta, através de políticas que a cumpram, não é? Que é uma palavra também eh, muito relevante do ponto de vista da área constitucional, o cumprir a Constituição. E, portanto, esses riscos, eu penso que são dois riscos que nós temos que identificar relativamente ao futuro da Constituição. E porque me parece que é assim, isto é, porque nós devemos encarar a Constituição como estruturante de uma sociedade, eu acho que é muito importante nós, em primeiro lugar, termos aqui presentes, e o Dr. Pedro Brandão já identificou algumas, quais são as características constitucionais fundadoras, quer dizer, quais são os alicerces sociais, não é os alicerces do documento normativo, os alicerces sociais em que a Constituição assenta e que são, enfim, podemos fazer aqui vários elencos, e os juristas adoram dissertar sobre isto, mas nós podemos definir a dignidade da pessoa humana e a vontade popular. A vontade popular continua lá, e, portanto, a dignidade da pessoa humana e a vontade popular são características constitucionais fundadoras. Um, e é característica constitucional fundadora também o Estado de Direito Democrático. É curioso que nós muitas vezes dizemos que Portugal é um Estado de Direito, mas não é isso que está na Constituição. A Constituição diz que Portugal é um Estado de Direito Democrático. E o que é que isto significa? Isto significa que a Constituição exprime verdadeiramente um compromisso com a democracia. Quer enquanto regime político, quer enquanto modelo de organização social. Nós não somos apenas um Estado de Direito, somos um Estado de Direito democrático e há um compromisso com a democracia. E esta questão do compromisso com a democracia, ela é transversal a todas as áreas. Há pouco tempo tive o gosto de participar numa sessão também alusiva à Constituição, aos 50 anos da Constituição, mas micro, no Sindicato dos Professores da Zona Sul, também um sindicato da FENPROF, e onde o foco era um zoom sobre a questão da educação. E como é relevante do ponto de vista da educação, o assumir este compromisso com a democracia, o assumir que enfim, não vamos trocar já para esse lado, vamos continuar com as características constitucionais fundadoras que me interessa aqui convocar. É a sociedade livre, justa e solidária. É importante percebermos que, não é percebermos, é termos presente que, de facto, a liberdade foi uma aquisição fundamental da sociedade que gerou esta Constituição. E também é característica constitucional fundadora a justiça social. Porque é que eu ponho aqui este elenco, que é um elenco até, não é assim um elenco demasiado formal? Precisamente por isto, que é, eu acho que parece-me, é da minha sensibilidade, que os próximos anos da Constituição precisam não é da reafirmação puramente formal, mas precisam da reapresentação daquilo que são estas características constitucionais fundadoras em todas as áreas da sociedade portuguesa, porque há uma coisa que nós podemos dizer com alguma pertinência, acho eu. Na minha sensibilidade, a questão do compromisso democrático é um pilar incontornável. Quer dizer, se nós o retiramos, nós verdadeiramente o resto deixa de poder fazer sentido. Do ponto de vista jurídico, político, social. Agora, há aqui um tema que é desafiante, e eu acho que os próximos anos da Constituição far-se-ão de temas desafiantes. É que a democracia tem que formar democratas para se realizar. E eu acho que isto é um tema da próxima geração. E hoje é um tema muito relevante, por exemplo, do ponto de vista da educação. Uma democracia que seja incapaz de formar democratas é uma democracia a prazo. E o tema aqui das novas gerações
E, por exemplo, não é alheia a esta conversa, ou a esta proclamação, a questão de saber se o espaço onde se formam as novas gerações, ou seja, as escolas, são, de facto, espaços que se regem por princípios democráticos. E saber se, de facto, por exemplo, a questão da gestão democrática das escolas é apenas um problema de reivindicação dos professores ou se é uma questão estruturante da sociedade. Porque não tínhamos dúvidas. Quer dizer, se nós convertemos os professores em quadros e os alunos em utentes, então nós temos aqui um tema que é uma grande dificuldade em representar a escola, o espaço de formação das novas gerações, como um espaço democrático. E isto, para mim, meti aqui a foice na área da educação, também porque, eu não sei se o José Manuel Costa disse por engano ou se disse por lapso de linguagem, mas realmente eu acho que ele disse no último ano, nos últimos 2 anos tem estado, eu sou advogado do Sindicato dos Professores da Norte há 33 anos, portanto, a idade da morte de Cristo, e portanto é natural que me fuja aqui isto muito para a área da educação. Mas a questão aqui é que, e a mim pensando no futuro, não nos 50 anos, mas no futuro da Constituição, eu acho que há aqui um desafio essencial que é nós, mais do que reafirmarmos verbalmente, é nós conseguirmos representar estas características fundadoras e conseguirmos perceber que compromisso é que elas exprimem e que consequências têm esses compromissos. A questão a frase que eu recolhi e que há pouco vos disse que a democracia tem que formar democratas para se realizar, é uma coisa que verdadeiramente é uma consequência do compromisso democrático. É uma consequência de um compromisso democrático. E é uma consequência que, ao mesmo tempo, é vital, porque se isso não se conseguir, de facto, nós deixaremos de ter democratas, estruturalmente democratas, para poder assegurar, para poder assegurar esse pilar essencial. Não é apenas um pilar fundador, é um pilar essencial de um determinado modelo social. E para mim a questão, reiterando aquela ideia de partida, de abertura a questão que Constituição para os próximos 50 anos, a questão é que sociedade para os próximos 50 anos. E, com esta perspectiva que é, nós temos hoje a percepção, e a arquiteta Helena Roseta também configurou isso, nós verdadeiramente não estamos num beco sem saída. Nós, se calhar, estamos pior do que isso. Nós estamos num verdadeiro labirinto. Aquilo que hoje constitui a construção social, política, quer do ponto de vista português, quer do ponto de vista global, configura verdadeiramente um labirinto. Isto é, nós perdemos alguma capacidade de orientar, de nos orientarmos enquanto sociedade, e a Constituição sofre disso, porque verdadeiramente ela também deixa de poder representar alguns papéis essenciais. E, portanto, na minha perspectiva, o desafio principal, ou o primeiro desafio, é nós sermos capazes de criar, na perspectiva de reafirmar compromissos fundamentais, características fundadoras, é a capacidade é cultivar, é trabalhar a capacidade mobilizadora do ponto de vista social. A arquiteta Helena Roseta tinha a expressão que eu, aliás, registrei, da desconstrução democrática, isto é, e que é exatamente o que nós assistimos. E esta desconstrução democrática é algo que se pode combater através de mobilizações que possam continuar a afirmar e a representar nas políticas concretas o princípio democrático. Eu volto ao exemplo das escolas para dizer que, de facto, o que nós assistimos ao longo dos anos é uma grande desconstrução democrática das escolas, quer na sua organização, quer como espaço de formação de democratas.
E nós temos a percepção, portanto, hoje o que é que anda nos chamados movimentos informais e movimentos que andam nas redes sociais, nós temos interpretações que são absolutamente negadoras de alguns princípios essenciais que nós aqui elencamos. E, portanto, a questão é como é que nós conseguimos desmontar isso, mais do que combater na perspectiva da barricada, porque a barricada a mim sugere-me que eu já estou enclausurado em alguma coisa. E, portanto, eu não queria sentir-me enclausurado em nada. Agora, claramente queria sentir-me mobilizado para lutar na direção certa. E eu acho que aqui a direção certa passa por reconstruir valores essenciais, princípios fundamentais. A questão da mobilização social para, no fundo, para essa reafirmação, e esta iniciativa da FEMPROF, comecei por dizer no início, é é uma boa expressão disso. A ideia de que nós temos uma iniciativa destas, bem sei que estamos ao final do dia, mas onde estão 1.600 pessoas online, para mim é muito luminosa do ponto de vista do labirinto. E, portanto, no sentido que nós conseguimos uma mobilização e conseguimos uma mobilização para perceber como é que conseguimos reafirmar aquilo que são traços essenciais da Constituição e do nosso projeto social. Porque depois também é muito fácil, e vou-me encaminhando, não fui ainda sinalizado, mas tenho aqui os meus 16 minutos e 46 segundos, que eu já conheço o Samuel há muitos anos e, portanto, sei a prática que a casa gasta, pus o meu cronómetro a funcionar. Reparem, nós temos depois uma mistificação do ponto de vista político, que é muito frequente, do ponto de vista, que é a ideia de que nós temos que ter compromissos alargados e temos que ter grandes consensos e temos que ter pactos de regime, e isto é completamente demagógico, porque depois as políticas ignoram os compromissos alargados, os grandes consensos e os pactos de regime que a sociedade portuguesa foi construindo. Veja-se o caso da educação, onde se fala de muitas coisas como mudar, reestruturar o Ministério e os serviços, isto e aquilo, e a Lei de Base de Educação, que é verdadeiramente um grande consenso alargado, é um pacto de regime, ou foi e que verdadeiramente passa as ruas na amargura. E, portanto, esta ideia de que nós podemos, no fundo, fazer da Constituição uma espécie de instrumento para a sua própria negação é um grande risco que está à frente. Porque eu não estou a ver neste momento, apesar de nós já não sabemos o que é que podemos ver no futuro, já foram tantas as coisas que nós imaginamos nunca poder ver e que já vimos, mas não me parece que seja possível uma espécie de surgimento de um movimento que diga vamos revogar a Constituição. Isso não me parece francamente possível. Agora, parece-me possível, no fundo, nós evoluirmos num dos tais dois sentidos que eu comecei por trazer. Ou no sentido que desfigura a Constituição para lá da linha vermelha, ou no sentido que a torna um mero bibelô decorativo. E qualquer uma das duas possibilidades é francamente danosa. Nós não sentimos, eu pessoalmente, enfim, foi feita a declaração dos meus interesses, dizendo que eu tenho 62 anos, e eu não consigo olhar para a frente, para os dias futuros da Constituição, a não ser como um desafio mobilizador. Não tenho aqui outra solução. Um desafio mobilizador. Acho que a arquiteta Helena Roseta, ao falar deste grande risco e desta grande realidade, é que é mais do que um risco, é já uma realidade da desconstrução democrática, sinaliza claramente qual é o sentido onde esse desafio mobilizador se deve canalizar. E admito que com isso nós conseguíssemos navegar um bocadinho no labirinto e pelo menos às vezes, e com isto termino, acho que a nossa dificuldade, também do ponto de vista da questão, porque nós somos capazes de fazer uma sessão onde falamos assim brandamente sobre estes princípios e mais ou menos a gente está de acordo, ou pelo menos ninguém se atreve a dizer que não está. O problema está depois nas políticas que as concretizam.
não é? E, portanto, o tema aqui é, nós também precisamos para esta mobilização, e esta é mesmo a minha última, também precisamos para esta nossa mobilização de ter uma percepção muito clara de onde é que estamos, designadamente, o que é que nos está a escapar. Nós temos a percepção, eu apesar de ter 62 anos, tenho ainda um filho com 15, e portanto, a questão é, nós temos a percepção que há qualquer coisa nas novas gerações que nos escapa. Há qualquer coisa que nos escapa e que tem uma repercussão social relevante. Daí também a importância da escola na formação dos democratas. Mas tem uma relevância social importante. Mas nós não temos, exatamente, não somos muito capazes ainda de perceber isso. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Este desafio mobilizador não pode ser atordoado. Tem que ter uma percepção da realidade afinada. Nós, quando vamos a uma cidade estrangeira, há aqueles mapas que têm o mapa da cidade e tem uma bolinha vermelha que diz você está aqui. E nós sabemos que os cinemas são para cima, o rio é para baixo, os restaurantes são para a esquerda, e nós nisto também precisamos da bolinha vermelha, de perceber nós estamos, onde é que nós estamos. Para que este desafio mobilizador, para que esta mobilização possa ser uma mobilização orientada, lúcida, não seja apenas uma mobilização contra quem está contra a Constituição, que também é um risco. Mobilizar contra quem está contra é, não sei matematicamente ou aritmeticamente o que é que isto significa, mas é capaz de dar um resultado nulo. E, portanto, eu acho que os próximos anos da Constituição passam por estes desafios que começam por ser também desafios para a nossa sociedade. Um, portanto, cumprindo-os aqui 21 minutos, fico por aqui, renovando a minha gratidão para com a organização e para com os meus parceiros e às 1.600 pessoas que connosco continuam de forma até assustador olhar para baixo e ver 1,6K de participantes. Muito obrigado.